Temos no mundo um grande problema, é o problema da desinformação. Eu venho, e acho que todos já ouviram falar umas 3.000 vezes isso, mas eu venho dizendo que a grande chaga que vem corroendo a democracia no Brasil e em outros países do mundo é a desinformação. Grandes grupos econômicos, sem controle, as big techs, algoritmos direcionados, notícias fraudulentas trabalhadas pela inteligência artificial, trabalhadas pelos algoritmos para chegar nas pessoas de uma maneira que elas acabem acreditando. Isso não é mera coincidência, isso é um trabalho que começou há 20 anos atrás e foi se aprimorando. E nós sentimos no Brasil, assim como outros países sentem no mundo, nós sentimos no Brasil os efeitos disso. Ódio, discurso de ódio, amigos se separando, famílias brigando, a política virou um ringue. O diálogo é o maior instrumento da política. As pessoas não precisam concordar em tudo, mas as pessoas precisam conversar. As pessoas precisam tentar convencer os outros. As pessoas precisam expor seus argumentos, não serem ofendidas, serem caluniadas, serem massacradas. E isso, infelizmente, é a desinformação. Isso, infelizmente, é o que nós temos, em grande parte, nas redes sociais. Que só se combate a desinformação, só se combate o discurso de ódio, só se combate essa nefasta polarização realizada entre órgãos, instituições, pessoas, famílias, com a boa informação. Só se combate isso com a liberdade de imprensa, a seriedade da imprensa e a competência da imprensa. A liberdade de imprensa é um dos grandes pilares das democracias. Historicamente, a liberdade de imprensa garantiu as democracias. E a liberdade de imprensa só se faz com órgãos sérios, com órgãos críticos. A crítica faz parte da imprensa, mas com órgãos isentos, neutros, competentes. Nós só venceremos a desinformação e o discurso de ódio com a verdade, com uma informação dada, os fatos passados, com a verdade. Verdade essa, e eu não poderia deixar fazer um breve comentário, agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. A verdade, com o empenho do presidente Lula e de toda a sua equipe, a verdade prevaleceu. E nós podemos dizer com satisfação, com humildade, mas com satisfação, que foi uma tripla vitória. A vitória do Judiciário brasileiro. Judiciário brasileiro que não se vergou a ameaças, a coações, e não se vergará e continuou com imparcialidade, seriedade e coragem. A vitória da soberania nacional.
O presidente Lula, desde o primeiro momento, disse que o país não iria admitir qualquer invasão na soberania brasileira. Mas mais do que tudo isso, a vitória da democracia. O Brasil chega hoje, no quase final de ano, o Brasil chega dando exemplo de democracia e força institucional a todos os países do mundo. Mas hoje é um dia importante por 3 razões. A primeira, porque eu estava vendo uma matéria nos jornais e todos os prognósticos negativos contra a economia brasileira anunciado no início de janeiro não deram certo, Tarcísio. Tudo melhorou no mês de outubro. Tudo. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Aqui você não está tratando de amigo para amigo, você está tratando de nação para nação. E a Suprema Corte para nós é uma coisa muito importante, Trump. E eu fiquei muito feliz, menos do que você, mas fiquei muito feliz com o fato do reconhecimento, e ainda faltam mais pessoas, porque não é possível admitir que um presidente de um país possa punir com as leis dele autoridades de outro país que estão exercendo a democracia. Portanto, a tua vitória, Alexandre, é a vitória da democracia brasileira. O jornalista existe para informar, e informar com base na verdade. Doa a quem doer. E falo isso com muita autoridade, porque completei 80 anos, dia 27 de outubro, sou presidente pelo 3º mandato e nunca liguei para um jornalista, para um dono de televisão, para um dono de jornal, para pedir que não publicasse tal matéria contra o governo. A imprensa só é útil se ela for livre. Se ela for partidária, se ela for ideologizada, ela não cumpre com o papel de bem informar a sociedade. E uma coisa que eu ouvi você dizer aqui, que é a coisa mais sagrada que eu ouvi. Ou seja, deixem o povo julgar. Contem apenas a notícia. Diga o fato real e deixe que o povo faça as suas interpretações. Porque o que é duro e que é triste é que tem jornalista que não quer apenas noticiar o fato. Ele quer noticiar o fato, ele dá a interpretação dele e faz o julgamento sem permitir ao telespectador fazer juízo de valores sobre o que ele ouviu.